Tudo isso ocorre nesse final de semana. Portanto, vocês, como espíritas, estão repletos de atividades não usuais para usufruírem desse pensamento, dessa reflexão e principalmente dessa convivência que faz com que as vidas se entrelacem em prol de um ideal que, em última análise, é o nosso sonho evolutivo, a síntese da nossa ascese e, portanto, o nosso objetivo maior de vida. Quando eu vinha refletindo sobre o tema Amor Sempre, recordei-me, de certa forma, que nos anos 70, a maioria de vocês estavam no plano espiritual, estávamos trabalhando essa temática, recordando um pouco o ideário de João Evangelista, que dizia que Deus é amor. E por amor, vimos aqui, ele criou o universo. Nós dizemos que é aquilo que nós vemos hoje como a transcendência gerando a imanência, o Criador gerando a criatura. E toda a história nossa é a história de um encontro de amor que ainda está por acontecer na sua plenitude. Porque ao nascermos, do ponto de vista da criação, como espíritos, princípios inteligentes que se individualizam, nós trazemos essa marca da amorosidade, mas não temos a consciência da mesma. Nós não percebemos isso na sua plenipotência. Em outras palavras, vivemos aquela situação de potência no estilo da linguagem de Aristóteles, mas não estamos ainda no momento de sermos ato pleno. E tudo isto é a saga da evolução. Tudo isto é o caminhar da evolução. Um metapsiquista espírita, Gustave Gillet, escreveu um livro que é intitulado Do Inconsciente ao Consciente. E nesse livro, que não tem tradução para o português, aliás, tem uma tradução não divulgada para o português, ele demonstra que toda a história do planeta é a história dos seres humanos, é a história da tomada de consciência progressiva, ampliada, e esta consciência se faz de natureza amorosa. E nós verificamos, então, que todo o projeto da vida é um projeto de expressividade do amor. Nós podemos dizer, recordando o espírito Alexandre, que nos ensina muito sobre encarnação no livro Missionários da Luz, que se nós fôssemos chamar o amor de união de qualidades, tudo começa na gravitação universal. Olha que beleza. A gravitação universal já é a manifestação numa lei física, daquele princípio da amorosidade. E nós vamos verificar que nas estruturas atômicas, como foram concebidas no século XIX e ainda em boa parte do século XX, a estrutura é amorosa. Podem prestar atenção, e aqui a gente pode auxiliar os vestibulandos, os alunos do Enem, e há uma atração química, e o povo ainda usa essa linguagem, rolou uma química entre nós, não é assim? Eu fico imaginando o que eles querem dizer, deve ser assim, os átomos de sódio de um se alinharam com os átomos de cloro do outro, aí rolou a química, e eles formaram uma ligação iônica, que é uma ligação amorosa, por uma eletroafinidade, uma polaridade mais positiva, outra uma polaridade negativa. Na conceituação negativa e positiva aqui são mera sinalética, não quer dizer que é melhor ou pior. Então vocês já imaginaram para isso? O cloreto de sódio, que vida iônica, forte, intensa. Tem muitos amores que são assim. Mas já naquela época existia outros modos de atuar no mundo. E o carbono inaugurou a poligamia. Ele logo se ligou a 4. Ele é o precursor do islamismo e de Maomé nessa história de 4 ligações, mas é claro,
não eram iônicas, eram covalentes, têm menos força, menos competência. Mas não eram só essas ligações intensas, assim, há outro tipo de ligações entre moléculas, pontes de hidrogênio. Em suma, há uma atração que é a afinidade, união de qualidades no reino da química. E nós vamos verificar que isto ocorre também em outros reinos. Nós vamos verificar, por exemplo, que a criação do perfume francês é muito anterior a tudo isso. É do tempo dos pteridófitas, quando não existia nem angiospermas, nem gimnospermas. Falei para vestibulando agora. Pteridófitas, samambaia. Agora falei para o povo. Samambaia. Ali tinha umas células chamadas anterozoides, e outras chamadas osfera. A osfera é a célula feminina, que elimina um perfume, naquela época, para atrair o seu parceiro, que é o anterozoide. E já naquela época, o parceiro masculino rala, viaja, anda, e ela esperando ali, confortavelmente. Andaram mudando isso na fase humana. Algumas mulheres estão indo à busca, mas não é um trabalho para elas significativo e relevante, porque elas têm outra competência, outra sutileza, mas está lá o início da atração. É a atração aí de natureza sexual que permite que a vida se manifeste agora por fusões, por interações. Vejam vocês como na natureza isso vai funcionando. Mas há uma grande afinidade, uma grande interação que a gente nem presta muita atenção, que é a interação entre reinos. Por exemplo, o reino dos autotróficos e o reino dos heterotróficos. Hoje eu estou mesmo para passar gente no vestibular. Os que produzem, fazem fotossíntese, quimiossíntese, e o reino dos que absorvem esses produtos e utilizam. Repare como tudo é integrado. Um produz gás carbônico, os heterotróficos, a partir da glicose, mas isso só serve, só funciona pela integração. Por que isto? Porque logo mais esse gás carbônico vai ser juntado à água para gerar glicose no fenômeno das fotossíntese. Reparem, aqueles que são os verdes, normalmente, mas não são só verdes, tem alguns azuis que fazem isso também, os verdes produzem para aqueles outros que dependem da sua produção. E o que é que eles fazem? Liberam para o ar oxigênio, para que esses que não sabem produzir a partir da luz solar, usem oxigênio para queimar a glicose. Repare que integração de reinos da natureza. Essa é a energética do amor, que permite esse tipo de vivência, esse tipo de atuação. Mas olhemos na natureza agora animal, como isso se transforma em fenômenos muito curiosos de integração. Hoje se discute quem é o ser. No caso das abelhas, é a colmeia ou um deles? Porque tudo ali é integrado. Vocês podem prestar atenção que a abelha rainha não tem vida fácil, ela tem que produzir ovos e ovos e ovos e ovos. As operárias têm que trabalhar para poder garantir a abelha rainha. E o zangão, que é um bichinho frágil, delicado, como todo ser do sexo masculino, esse só tem uma tarefa, mas ao executá-la ele é tão frágil que morre logo a seguir. Mas tudo é integrado ali, como se fosse o que alguns advogam, a presença de uma alma-grupo. Alguns chamam essa atenção, como Jorge André, sem desencarnar, mostrando que há algo que interage e que atua. E nós vamos verificar então que nessa dinâmica evolutiva vão aparecendo outras comunidades, outras redes de comunhão, outras redes de partilha que se sustentam dessa forma, até chegarmos aos primórdios da solidariedade, que é o amor mais ou menos incondicional e não determinado pelo instinto. Nós vemos isso em certos animais. Quem não conhece as histórias dos cães salvadores, cães São Bernardo, e eu vi uma cena muito distinta, significativa, numa dessas redes de televisão no milênio passado. Ela mostrava o seguinte: o pato que adotou a vaca cega, ou o cavalo cego. Então ela tinha o horário da refeição para levar para o feno.
Então o pato vinha, ficava entre as pernas do animal e saía gralhando, né? O pato gralha ou algo parecido, vai andando na frente e ele segue atrás até chegar no feno e comia. Quando ele acabava de comer, ela voltava e trazia. Não há instinto, e Gabriel Delany, que escreveu Evolução Anímica, vai descrever muitos casos desses, não há instinto que justifique isso, né? Não há, porque um pato adotar um mamífero não faz sentido, se não fosse os primórdios da amorosidade ali presente, da solidariedade. Ele conta algo que é pedagógico, uma fêmea de cinocéfalo, que é uma macaquinha, descobriu que uma gata tinha parido e morreu no parto, mas deixou 5 ou 6 gatos. O que a macaca fez como boa protetora dos recém-nascidos, né? Já devia ter lá algum órgão que determinasse isso, ela adotou 6. Mas lá para as tantas, eles cresceram e eles não reconheceram a mãe adotiva como tal e um deles se tornou violento e atacou-a, tentando cortar-lhe o rosto com as unhas que possuía. E o que ela fez? Olha que amorosidade, pedagogicamente, cortou-lhe as unhas. Com os dentes. Não fez aquele escândalo, miseravão, não sei o quê, você recebeu o que recebeu. Não, simplesmente pegou e reeducou desta maneira. Veja a amorosidade nascente nessas estruturas de natureza social. É ela que vai fazer emergir a noção de família, porque aí já temos um estágio de autoconsciência, uma capacidade de autopercepção. Estamos cada vez mais próximos do estágio da identidade pessoal, que vai nos fazer, em princípio, egocêntricos, o que é um grande passo evolutivo e que no estágio atual a gente se transformou em egoísta, que é uma grande chaga da humanidade. Não é porque a identidade seja inadequada, pura e simplesmente na evolução. O problema não é este. O problema é que o amor pede expansão, o amor pede permuta, o amor pede integração, o amor pede partilha. E sem isto, ele não pode se manifestar na sua plenitude. Então, se estudarmos com profundidade a evolução, vamos verificar que ela tem 4 características fundamentais. Uma é a ampliação da consciência, cada vez mais rica, mais plena, mais conhecedora de um modo geral. A segunda é um aumento de complexidade das formas em que se organizam. Se vocês tomarem de um unicelular, uma ameba, vão verificar que ela é muito menos complexa do que qualquer inseto, que é muito menos complexo do que qualquer ser humano. Se tomarmos do reino mineral, ele é muito menos complexo do que a forma de qualquer ser vivo. Mas mais que isso, além da complexidade da consciência, a evolução consiste em cada vez mais integração. Né? É importante ter esse parâmetro, integrar-se, partilhar, fazer redes, tornar-se membro de sistemas cada vez mais ricos e mais complexos. Isso é da própria evolução. E a outra característica é que ela vai transformando algumas coisas em determinismo. É aprendizagem já acontecida, circunstância já vivida e já estratificada nesse psiquismo e evolução, e vai deslocando o eixo da liberdade. Mas essas 4 características, elas têm como substrato esta amorosidade crescente. Esta energética, como diriam os discípulos de Teilhard de Chardin, essa energética do amor provocando esse tipo de mutação. E essa energética amorosa chega no estágio humano, e a primeira coisa que ela pode dizer ao autoafirmar-se eu. Ainda bem que conseguimos chegar ao estágio do eu, porque antes nem isto era. Não tínhamos consciência disso. Eu. Daí porque ainda hoje nós ouvimos músicas muito curiosas, lembrando desse estágio eu, único exclusivamente. Por exemplo, uma que diz assim: você sabe com quem eu não posso deixar de passar o meu dia? Que tenho que conviver com ele o tempo todo? Quem é essa pessoa? Sou eu mesmo. Eu me amo, eu me adoro, eu não posso viver sem mim. É uma música dos anos 80, que reflete esse estágio. Diz a tradição que foi o período em que Elohim conviveu com Adão e não existia Eva.
na mitologia cristã, de modo geral, só tinha Adão. E ele ficava lá naquele paraíso, eu imagino, de bobeira, né, olhando tudo. E lá para as tantas ele começou a sentir alguma coisa estranha nele, que era uma certa insatisfação. Apesar de ter Elohim, o Deus, o jardim edênico, mas tem algo estranho. Era a sensação amorosa que não podia se expressar no nível dele humano, porque não tinha mais ninguém. E aí ele procurou Elohim e disse, está algo esquisito. Eu preciso saber o que é e como resolver isso. Elohim não se fez jogar, deixa comigo que eu resolvo. E aí resolveu, né? A tradição diz que ele criou Eva e entregou para ele. Disse, pronto, está resolvido o seu problema. Com uma semana, ele devolveu Eva. Não dá para conviver com ela. Esse brinquedo que você me trouxe, não dá. Não, tome-lhe de volta. Elohim, na sua sapiência, na sua onisciência, diz, eu vou guardar aqui, mas se você mudar de ideia, estamos aqui. Uma semana depois, ele voltou. Elohim, me traz aí a Eva. Disse, mas você diz que não consegue viver com ela. Ele disse, pois é, agora não consigo viver também sem ela. Esse é o meu problema. Provavelmente ele tinha que viver uma semana com, uma semana sem, ou então fazer liberdade condicional, equivalente à liberdade condicional, ora sim, ora não, ou ao mesmo tempo sim e não. Mas aí tem uma simbologia, ele precisava sair do si mesmo para perceber o outro. E esta é uma árdua tarefa amorosa no estágio humano, porque ainda temos a consciência instintiva de sobrevivência, que é biológica, claro, e que nós aprendemos que está inserida no psiquismo, e teremos ainda por muito tempo, se não tomarmos tento, essa vivência como dominante. Então diremos sempre primeiro, eu, depois, eu novamente, depois, eu outra vez, e depois, claro, agora que temos família, eu nos meus filhos, mas sempre eu. Daí porque a gente vê condutas desse tipo, até no ambiente mais espiritual, que ainda é a centração, mas é o amor. Estou insistindo que é o amor nos seus limites, possíveis para quem está egocentrado. Recentemente, há uns 40 anos recentemente, porque agora eu estou falando assim, né? Recentemente, eu soube de uma história que aconteceu na Universidade acho que é de Virgínia, que tem Ian Stevenson. Ele recebeu $2 milhões para iniciar a pesquisa sobre reencarnação. E progrediu, vocês viram os resultados. Mas havia uma segunda proposta, que era $10 milhões que ele poderia receber se ele pudesse saber a reencarnação futura. Pare que pesquisa interessante. Reencarnação futura, eu posso saber. Albert de Rochard tinha pensado nisso lá no início do século XX. Ele queria saber, uma fundação faria isso, né? E tinha um dono, claro, a fundação lá nos Estados Unidos geralmente tem um doador que é itinerante, que é importante e de certa forma gestor, né? E aí perguntaram, para que você quer saber a reencarnação futura? Ele disse, ora, bolas, para deixar o dinheiro para mim mesmo na próxima encarnação. Quer dizer, eu na próxima encarnação. Bela fase, porque antes não tinha nem consciência de eu. Era absoluta inconsciência. No nosso entendimento, a perda do paraíso é a perda da insciência, é a perda da ignorância. Era o paraíso da ignorância. O que nos remete a um texto muito brilhante de Teilhard de Chardin, em que ele fala sobre a felicidade, mas que se encaixa bem nessa ideia. Existe o paraíso da ignorância. Não sei, não quero saber, não tente me tirar de lá, porque só vai me prejudicar. Se eu pudesse escolher algo, eu escolheria nem existir. Não é desencarnar, não, é nem existir nunca, porque dá muito trabalho existir, essa história toda. E eu só penso em mim. Eu sou uma espécie de tatu-bola, que me encolho, ou estou encastelado, como diria Leopoldo Machado, e só vivo aquilo ali, a minha auto-realidade. Eu acho que isso seria o autismo evolutivo naquela época. Agora, o autismo tem outro significado. Não vejo nada além de mim. É uma fase e que transporta-se
para o cotidiano das pessoas. É claro que o amor ao próximo pressupõe um amor a si mesmo lá na tradição evangélica. Isso é muito claro. E que o amor a si mesmo não pode ser menor do que o amor ao próximo. O problema é que o si mesmo parece que se ampliou de tal maneira, dominou tanto as consciências, que o outro ainda nem existe para a maioria das pessoas. Mas ao não existir para a maioria das pessoas, elas não sabem o gáudio, a alegria, a satisfação que dá esse espírito de compartilhar e de conviver. Começa assim como Adão, primeiro com aqueles entreveros, como se dizia no passado, aquelas aproximações e recuos, porque o outro também deve estar no mesmo estágio egocêntrico, e aí um não vê o outro amorosamente, no sentido de compreendê-lo como tal. Um o vê como alguém, simplesmente, que está ali a seu serviço. Lembra muito aqueles amores que o pessoal chama devoradores na linguagem transpessoal, amores da criança pelo seio materno. Ela lá está querendo saber se a mãe vai bem ou vai mal, se está se satisfazendo com aquilo. Ela quer retirar tudo que puder. O que é interessante, tem gente que está nessa fase bebê até hoje, aos 80 anos. Pensa que é folclore? Eu vi uma pessoa de 85 anos dizendo na atualidade, comigo é assim, ele é do interior, fala assim mesmo, comigo é assim, mulher serve para levar a comidinha na cama, para buscar os chinelos, para não se... Eu fiquei olhando assim, tiveram algumas mulheres que se retiraram a ouvir isso, né? Indignadas com essa cultura. Mas é a fase dele, o que é que eu posso fazer se evolutivamente ele ainda está no egocentrismo do cuidado corporal? É a fase que ele se encontra. Não adianta dizer-lhe pecador, inveterado, não seguidor das leis atuais. É o nível dele. Mas há uma progressão e aos poucos nós vamos descobrindo outro. E como algumas pessoas são significativas em nossas vidas, vocês podem elencá-las. Quantas vezes a presença amorosa do outro já nos fez sentir diferente, uma sensação mais agradável de vida, de sentido, de significado. Mas na maior parte das situações, nós quisemos possuí-las, torná-las propriedades nossas. Tanto é assim que geramos essa linguagem bem possessiva. Meu amigo, minha namorada, e lá vai. Se a gente pudesse registrar em cartório, hein? Como seria isso? Tudo aqui, ó, detalhado, isso aqui, e como sofremos com qualquer ameaça de perda, porque pensamos, sentimos, que é mais importante, que pode nos faltar a qualquer momento. E se pode faltar, isso é altamente problemático na nossa vida. Mas já é alguma coisa, já é um progresso, porque aquela pessoa já vale algo. Na outra instância não valia praticamente nada, nem existia, agora já vale algo, já tem permanência em nós, já tem presença em nossas vidas, já tem significado, e a gente cuida, claro, a gente cuida porque precisa manter a posse bem cuidada para usufruir dela, senão não tinha nenhuma graça nessa história. Mas veja que avanço, a gente já começa a perceber o outro, os sentimentos, as tendências, as inquietações, mas claro que nesse estágio é muito difícil ainda nós reconhecermos no outro, ou nos outros, ou nos grupos de um modo geral, reconhecermos as suas qualidades, porque só enxergamos de um ponto de vista. E mesmo sabendo que o ponto de vista é a vista de um ponto e não de uma esfera, a gente pensa que este ponto de vista é definitivo, único e, portanto, verdadeiro. É o nosso. Em outra oportunidade, se eu não me engano, eu citei aqui a frase da internet. Só existem 2 grupos de pessoas, as que concordam comigo e as que estão erradas. E assim que a gente procede, a gente nem percebe que constrói as relações desse jeito. E tenta impositivamente, na amorosidade nossa característica, querer que o outro seja como a gente acha que ele deve ser. Como diria alguém, lé do engano do cotidiano. O outro até pode fingir, porque nós temos excelentes atores na vida, mas que vão ser como nós gostaríamos, negar a individualidade, a possibilidade de expressão amorosa
personalidade, a singularidade de um modo geral. Então, para crescer nessa direção, é preciso aprender que tem uma estrutura mais avançada, que 1 mais 1 é muito mais que 2. Isso é muito importante nas ideias holonômicas, nas ideias sistêmicas. Não é simples soma de não. Quando nós nos encontramos, algo se transforma. Quando nós compartilhamos, não somos só nós dois que estamos ali, é algo novo que aparece. A semelhança do que aconteceu na química. Quando o hidrogênio um dia resolveu se unir com o oxigênio, não deu nem oxigênio nem hidrogênio, deu água. Completamente diferente de tudo isso. É assim também nessas convivências, nessas partilhas de um modo geral. E aí é que emerge o outro cada vez mais vasto. O outro no início é só o companheiro de peripécias, depois vem o companheiro e seus descendentes, depois vem os seus agregados, porque você hoje sabe que você casa com a família inteira do outro, aí vem a avó, o bisavó. Quando não vem pessoalmente em carne e osso, vem espiritualmente, vem pelas marcas que deixou na educação do outro. Mas você casa, na verdade, eu estava olhando outro dia lá em casa, eu acho que eu casei, pelo menos, com uma ancestralidade que chega lá ao cosmos na hora que a galáxia começou a ser criada. Quando eu verifiquei, é isso tudo? Você vai se integrando e vai percebendo como esses voluteios todos vão se aprofundando. E você verifica a beleza e a riqueza desta progressão que é evolutiva e que é a aproximação do divino. E aí nós retomamos uma grande lei que hoje é muito conhecida, que é a lei da evolução, com base num aspecto vivencial. Nós começamos pela fragmentação. O espírito individualizado é um fragmento do divino, mas ele só chega à divindade caminhando pelas integrações. Ele não vai chegar lá sozinho, e aí, Senhor Deus, chegou aqui André Luiz Peixinho, não vai adiantar, ele diz, sozinho? Então não aprendeu nada, volta. Não conseguiu avançar. Você não pode chegar sozinho, não tem como fazer isso. Você tem que construir essas agregações. Aí nasce aquele princípio espírita que é o amor. Fora da caridade não há salvação. Mas caritas, em outra linguagem, é fora do amor não há salvação. Claro, fora da energética do amor não tem outro caminho. Você pode ter estagnação, você pode ter o viés, mas você não vai ter a plenitude, não vai ter a genuína bem-aventurança, porque não está experienciando essa amorosidade crescendo de modo geral. É por isso que é interessante todo esse movimento de solidariedade. Quando eu olho o grupo de pessoas que estão aqui, eu estava falando com a Adenal, com 1.300 pessoas na Universidade Livre dos Espíritos, já dá para fazer uma revolução, a revolução do amor. Se essas pessoas estiverem realmente engajadas, dá uma transformação. E eu vou lhes dizer por quê. O cristianismo, que é uma revolução do amor, criou impacto em Roma e mudou o perfil de Roma, embora não assumisse o poder para fazer isso, quando eram menos de 1% da população. Menos de 1% foi capaz de desestruturar e reestruturar em outro nível, até onde eles podiam ir, o modelo existencial evolutivo da época. Na Bahia nós já somos 2% de espíritas, já devia ter feito alguma coisa, né? Um impacto. E a gente não sente, porque ainda não se apropriou profundamente da energética amorosa que o cristianismo nos traz, que apregoa, que vivencia, para poder construir isto. Porque se assim o fosse, nós seríamos criaturas bem diferentes da média da população. Seríamos, como diria Paulo, loucos para alguns, insanos para outros, ou coisa parecida, porque estaríamos vivendo uma vida diferente, que o amor permite fazer isso. É o amor que constrói essas comunidades, essas eclésias, como se dizia no passado, para essa vivência como tal. E veja como se modifica a vivência quando há amorosidade. Isso no cotidiano. Se vocês encontram alguém que expressa amor, você se transforma. E eu digo mais, se transforma até no nível celular, no nível molecular. Você altera o seu ritmo e muda a fisionomia, você sente outra vitalidade. Quando você encontra uma pessoa, o termo é bem serriense, encurungujada, parece aquele negócio assim,
ouriço do mar, né, só mostra espinhos, você diz logo, mal amada, mal amado. Não é bem mal amado, é mal amoroso. Ele não consegue expressar a amorosidade adequadamente. Mas chega o outro e compartilha a sua amorosidade, tudo se integra, tudo se renova, tudo se torna vital, tudo se torna mais otimista na existência de um modo geral. E é isso que nós estamos crescendo. Por incrível que possa parecer, olhando o mundo assim a priori, ou apenas num corte transversal, que é imediato, a gente pensa assim, onde estará o amor? É só olhar, é ver como crescemos em amorosidade. Crescemos tanto que aquilo que era normal no passado nos incomoda hoje. Quando violência acontece, hoje eu cheguei na escola de enfermagem, tinha um cartaz lá que dizia assim, seu professor riu da sua prova, né, coletivamente, na vista de todos, e disse, está muito fraca, isso não pode mais não. Por quê? Porque você tem que respeitar o outro, aceitar o outro nos seus limites. Isso virou assédio estudantil. Minha gente, hoje para andar na rua não é fácil não, você tem que ser amor, mas não pode ser muito não, porque vão dizer que é outro assédio, né? Você tem que ser cauteloso. Estamos numa fase de, digamos assim, de estudos para compreender como é que essa amorosidade se expressa, mas aquilo que no passado era normal, agora não é mais. É preciso cuidar do outro, respeitar o outro, entender o outro, nos limites cada vez maiores, e aí chegamos ao momento em que aparece a ecologia, que é nossa, mas é antiga. Se vocês lerem a carta do chefe indígena americano, vocês vão verificar como é que ele amava a vida, a terra, o ar, a natureza de um modo geral. Ele não era uma parte da natureza. Isso se chama o amor já no nível do outro ecológico. E o que nós fazemos com o nosso SUS espiritual desobsessivo? Eu chamo SUS porque calculei o número de consultas, de atendimentos, são 8 milhões por ano, né, no Brasil, só de mediúnica recebendo espírito. Então, SUS, verdadeiro Sistema Único de Saúde Espiritual. Se não expressar a amorosidade, reparem o que a gente faz. Amorosidade interexistencial, cuidar do outro na outra dimensão, até porque também a gente é um pouco capitalista, está pensando que quando a gente for para lá, pode ser que precise, né? É bom garantir uma boa mediúnica na harmonia, porque se eu voltar, eu já tenho aonde me arrumar. Mas seja desse jeito ou não, vejam quanta amorosidade interexistencial nós já estamos constituindo. Mas isso é tudo? Não. Amor, sempre não é num tempo infinito, é além do tempo. É muito mais do que isto. Muito mais vasto, muito mais abrangente. E aí o que nós aprendemos? Em primeiro lugar, que estar humano ainda não é plenitude. Porque nós fomos criados com a potência para sermos co-criadores cósmicos, e não vai ser como gente que a gente vai fazer isso, né? Gente, locado num planeta, com uma estrela de quinta grandeza, numa galáxia pequenininha, quando tem não, é muito pouco. A gente vai precisar avançar bastante e chegar a espírito de primeira ordem, isto é, manifestar a nossa potência amorosa também, não é só amorosa, mas ela é a base de tudo, no nível de co-criador universal. Alguém me disse com meio pessimismo, para chegar à consciência humana, nós começamos há 15 bilhões de anos no cosmos, para chegar ao estágio humano. Quanto falta para a plenitude? Outros 15 bilhões de anos? Eu disse, não, ele quis dizer isso, para negar a validade dessa pressa que alguns fez. Diz, amanhã à tarde a nova era não terá sido lançada, e a nova era é paz e amor. Não será amanhã à tarde. Ele queria dizer porque tem uns apressados, pensando que vão mudar o mundo em 2 dias, em 3 dias. Não é bem assim, mas também 15 bilhões de anos. Eu disse a ele, peraí, meu amigo, a gente pode amorosamente seguir os spins e o salto quântico e ações não locais. E como é que vai ser isso? Vocês já imaginaram o seguinte, que quando um spin se separa do outro, eles estão bem integrados amorosamente, e você atira uma força em um deles, spin é a rotação do elétron, e muda a rotação dele, você sabe o que acontece com o parceiro dele? Sem nenhuma comunicação muda. Isso é impressionante. Veja isso no amor.
alguém está aqui, sem nenhuma comunicação visível, sem nenhuma comunicação no espaço-tempo tradicional, percebe o que é que o outro está sentindo e com ele convive esse tipo de experiência. O que é que eu quero dizer com isso? Que aí já dá uma ideia de que pode ser que haja um caminho entre um orbital e outro, isto é, entre um nível evolutivo e outro, que não seja tão demorado, você vá direto e não precise de tanto tempo para expressar essa amorosidade em plenitude. E o que é que eu imagino? Se somos companheiros, amigos e irmãos, que vamos produzir uma grande família. É aí que entra o nosso discurso federativista. Sabe o que é isso? É unificar, não no sentido de padronizar, não no sentido de interferir, mas é perceber um outro nível de atuação, que não é mais o nível do centro, é mais complexo, é mais rico, que exige mais amorosidade para experienciar dessa forma, porque nós temos apegos, e um deles é que nós, muitas vezes, somos egocentrados, agora em outro sentido, centrados no nosso centro, né? Ficamos ali, e quando nos afastamos do centro, geralmente não procura outro, vira espiritonauta, fica em órbita, se afastou completamente da história. A gente tem um outro estágio de complexidade, de redes de trabalho, que só podem realizar certas tarefas se tivermos esse tipo de conexão, de abrangência, de vivência sistêmica, como alguns diriam. Isso é a progressão. Mas ainda é no humano tradicional. Há muito mais para se caminhar. Há muito mais. Isso é muito bem descrito na evolução do amor, do texto, de sua voz, uma voz inspiradora para muitos, significativa, principalmente no campo da evolução, quando ela mostra que o amor é a mais tempestuosa das conquistas que o santo consegue alcançar. Porque ele ama de um estágio que a gente nem consegue percebê-lo. E vocês vão ver, ouviram, e espero que meditem, o que era o amor, na epístola de Paulo aos Coríntios. Como era o amor. Tudo aquilo que ele podia dar, tudo aquilo que ele podia apreender, língua dos homens e dos anjos, nada disso lhe aproveitaria, porque ainda não era o amor no nível mais elevado possível. É a alma hipersensível de sua voz que se abre ao cosmos e fala com Deus, dizendo: adoro-te, recôndito eu do universo, alma de todos os seres, respiro de todas as vivências, mesmo quando esse respiro é dor, porque a dor, nesse caso, é o impulso para a vivência mais plena do amor. E ele continua, na sua poética, a descrever esse tipo de vivência especial. É a unificação da criatura com o Criador, que Alexandre também vai dizer, em outra linguagem poética, é quando a alma se abre e diz sim ao amor, que sempre foi dito que era para ser vivido pelo amor não amado, que é Deus. E então, ele se transforma no eterno princípio fecundante, e nós, as criaturas geradas dessa união amorosa. Vocês já imaginaram esse amor? A plenitude que deve ser? Eu fico sonhando aqui, porque a dificuldade maior é dos peixes, não são dos humanos, né? Um peixinho que nem vermelho da tradição de André Luiz, procurando saber o que é esse amor que essas pessoas descrevem. Tomemos o texto de Leon Denis, ele vai dizer que é a celeste atração das almas e dos mundos, e que formam um himeneu abençoado. Himeneu é termo da época, casamento abençoado, vínculo abençoado, em que a pessoa se transforma e viaja pelos espaços siderais, moradas celestiais, onde se vive a plenitude do amor, e onde não há lugar nem para a dor, nem para a doença, nem para a morte. Eu quero ir para lá. Eu quero ir para lá. Vocês não já ouviram falar que tem uns seres que estão se preparando para encarnar na Terra, que vêm aí das Pleiades, na transição planetária? Manuel Miranda fala disso. Eu estive com Divaldo Franco e disse para ele: ô Divaldo, não dá para fazer um estágio lá não? Me dá um endereço aí desse pessoal para eu pedir não tem Ciência Sem Fronteiras agora, Por que eu não posso ir em espírito, aprender lá em Pleiades, que deve ser algo fantástico, algo altamente significativo, esse tipo de vivência,
onde as pessoas estão inteiras, estão plenas, não são mais pessoas no sentido tradicional, já não escondem nada, não tem porquê, não precisam, vivem aquela sensação que alguém disse uma vez, parece que é desmanchando-se de felicidade, de bem-estar, de alegria esfuziante, de deleite, de sensação de estar na unificação com Deus. Vocês já imaginaram viver isso? É o amor em sua plenitude. Quando alguém chegar para uma pessoa desse jeito, eu tenho a impressão que só a irradiação dela deixa a outra embevecida. E se ela vir agredi-lo com o seu amor possessivo, provavelmente ela vai ser barrada por essa energética toda. E claro, isto já foi preconizado por aquele que é o mestre do amor. Como diz Leon Denis, Jesus Cristo não foi brilhante, não se conhece o brilhantismo dele em termos de oratória, exceto no Sermão da Montanha, que eu acho que ele é muito poético, e consegue. Mas fora disso, ninguém conhece os discursos como o de Catilina, de Cícero, não, ninguém conhece isso. Ele não foi brilhante em várias outras atividades, mas em amorosidade, ele transcendeu a tudo que podia se pensar na época. Era uma amorosidade que acolhia os pecadores, que eram rejeitados, portanto, chegando ao ponto de dizer a uma delas, os teus pecados são perdoados por muito amar. Todo mundo pensando em lei de causa e efeito, essa miserável vai voltar na próxima vida, e ele, não, o amor dela é suficiente para eliminar todo esse tipo de estrutura de pensamento tradicional, diríamos nós, kármico, porque o amor sobra nela, e ela consegue fazer isso. Que amor maior pode se dizer, recordado agora na Semana Santa, quando o crucificam, e ele podia escapar facilmente, não precisava nem de uma ajuda de propina, ele podia escapar só desaparecendo, como ele fez em Nazaré, mas simplesmente ele espera a cruz para dizer, na sua amorosidade intensa, perdoa-lhes, Pai, eles não sabem o que fazem, e fazem ainda a tua glória através de mim, porque eu vou ressurgir no terceiro dia, e aí resolve esse problema da imortalidade. Veja você que amorosidade é essa, que dizia que o amigo, na linguagem de Humberto de Campos, o amor que ele amava era do amigo que dava a vida pelo amigo. Mas não era dava a vida sacrificando o corpo e morrendo, é dar a vida, nós entendemos assim, inteira pelo outro, que é muito mais difícil. Às vezes no impulso a gente pode até dar a vida por alguém, mas pense dar a vida 60 anos por outra pessoa, 70 anos por outra pessoa, ali na comunhão, na partilha, trabalhando essa amorosidade. Ele fazia isso. E ele dizia que nenhuma das ovelhas do Pai se perderia, e ele estaria atento, e na oração profética diz a Deus, Abba, que quer dizer paizinho, eles vieram para mim desde que nos deste, desde o início do cosmos, do mundo. Esse amor que transcende a história, vai além do que nós conhecemos de civilização e chega a esse estágio. Mas ele dizia mais, dizia que eu e o Pai somos um, e pode ser um em mim como eu sou um no Pai. Isto é a máxima realização possível, concebida na atualidade, a unificação em Deus. A plenitude quando a consciência se torna consciência cósmica, consciência universal, e a tudo integra e a tudo abrange. É por isso que, vem lembrando o amor sempre, queremos recordar que estamos nessa saga imensa evolutiva. O nosso grande trabalho é nos transformarmos em seres crísticos, não simplesmente cristãos, mas seres crísticos, vivendo a experiência que ele viveu, trazendo essa amorosidade para o nosso cotidiano, para a nossa vida, e descobrir, como diz João da Cruz, o místico espanhol, que era tão evoluído, pelo nosso modo de entender, que era aos 28 anos orientador de Teresa d'Ávila aos 48. Vocês imaginem o que é que ela reconheceu nele, a autoridade que ele era. E ele dizia o seguinte, que toda a vida é divina, que a grande questão é que ele nos ama, mas ele espera livremente que a gente faça a nossa declaração de amor. E é isso que ele está esperando na saga evolutiva. Ainda bem que ele está fora do tempo, porque senão ia se cansar, né? Pelo tempo que a gente está, mas que nós relutamos muito em nos entregarmos a ele,
e fazermos aquilo que o Pai Nosso já ensinava, a vontade dEle. Porque a vontade dEle é perfeição, a vontade dEle é bem-aventurança, a vontade dEle é plenitude. Então, ainda estamos no estágio de sermos os amados que não sabemos amar a criação, não sabemos amar o Criador. A lei da adoração está aí, no livro dos Espíritos, para nos incitar a esse tipo de situação. E eu me recordo que nas preces do início, a gente pedia bastante, e pedia coisas materiais mesmo. Depois aprendeu a agradecer, mas há um estágio mais avançado que é aprender a louvar. E louvar está muito mais perto da integração do que quem pede e de quem agradece. Nós talvez precisemos aprender isso, a experienciar o sagrado e louvar esta amorosa criação, que apesar das suas formas aparecerem às vezes tão iconoclastas, tão problemáticas, tão difíceis, elas são todas visões superficiais da realidade. Porque no fundo, o que nós estamos vivendo é o grande processo de amorosidade daquela insciente criatura simples e ignorante que vai crescendo em amor, manifestando-se das mais variadas formas de expressão até chegar a esta plenitude que todos nós, de certa forma, aspiramos, porque é secreto em nós, é a marca de Deus em nós e que está à espera de desvelamento, de atuação. Quando sentimos um pouco mais de amorosidade, faremos essa grande revolução que todos aspiramos, a revolução do amor, sem armas, sem lutas, sem disputas, sem competições, simplesmente acolhendo o outro nos seus ritmos próprios, a vida nas suas circunstâncias comuns, lembrando a todo tempo, numa consciência mais plena, que não somos humanos, somos divinos e estamos humanos, mas em sendo divinos, somos feitos da divina seiva do amor. Quando essa consciência se estabelecer, cessarão as guerras, cessarão as solidões, cessarão as lutas de todos os tipos afetivos e restará apenas a plena felicidade. É isso que eu desejo para todos vocês, e se chegarem a esse estágio à minha frente, lembre-se de um peixinho que um dia traçou o mapa para vocês.